E aí, bem-vindo ao meu escritório, ao meu consultório. Eu estou aqui, agora está participando da construção do curso, que eu estou aqui envolvido na construção do curso de consciência sistêmica. E eu quero apresentar esse curso para você. Primeiro, quem eu sou? Eu sou o Fernando de Freitas, eu sou médico, eu me formei em 1980, a minha formação inicial como médico foi fazer uma especialização de gastrocirurgia. E é interessante porque eu tenho uma história assim, eu queria sempre conhecer o ser humano por dentro. E a forma como eu fui conhecer o ser humano por dentro foi aonde? Indo para a medicina, especificamente para onde? Para a cirurgia. Bom, lá vou eu abrir e ver o ser humano lá dentro. Entender essa mágica, esse ser que está ali. Encontrei o ser humano lá? Não encontrei. Encontrei alguns órgãos, encontrei uma série de coisas lá, de elementos, que ao mesmo tempo me maravilhavam. Falei, mas como que essa máquina inteira funciona? O que tem por trás de tudo isso que faz o indivíduo ser saudável, que faz o indivíduo ser doente? Essas questões sempre estiveram na minha cabeça. Para que ou por que um indivíduo fica doente? Ele mora na mesma família, esse aqui tem essa doença, o outro não tem, o irmão tem uma doença diferente. Falei, mas que coisa mais estranha, né? E eram essas questões que me alimentavam. Eu sou curioso, eu sou extremamente curioso, eu queria saber. Aí a medicina me ensinou uma série de dinâmicas, de uma dimensão que é doença, o meu papel como médico, não, você precisa tirar a doença do indivíduo, combata essa doença para que ele fique saudável. E assim fui eu, como um guerreiro na vida, batalhando contra as doenças que eram os grandes inimigos dos seres humanos, que sofriam, porque a doença atormentava eles. Bom, com a minha experiência, me formei em 80, fiz a minha especialização até 84 como gastrocirurgia e lá fui eu pegando todas essas ferramentas de trabalho para identificar as doenças e arrancá-las dos indivíduos. Bom, ganhei uma série de frustrações e aí eu comecei a ver que tinha alguma coisa errada, que tudo aquilo que me ensinaram dentro da medicina tinha algo estranho. Alguma coisa aqui dentro me incomodava. Falei, esse negócio não está certo, porque aí ficava estranho, eu sempre perdia da doença. Eu corria atrás, tentava descobrir e perdia. E aí comecei a pesquisar uma série de coisas que afinavam aqui, não aqui. Na cabeça tinha um monte de respostas, mas não adiantava que aquilo não tinha um significado, tinha um vazio. E aí eu comecei a entender uma série de coisas, e aí veio uma chave que para mim mudou radicalmente a vida, a forma como eu olhava para a vida, a forma como eu olhava para o indivíduo, para a doença. Isso fez uma grande diferença para mim. É aquela história que a gente fala, um clichê, né? Foi um divisor de águas e foi mesmo, porque eu mudei radicalmente a forma de ver a medicina, ver o meu papel na relação com o doente. E principalmente entender para que serve a doença. E a grande mudança que fez com que eu saísse do roteiro anterior e buscasse um caminho completamente diferente que acabou me levando aqui, que é estranho, né? Como é que um médico gastrocirurgião agora fica aqui trabalhando com umas coisas estranhas? Estou trabalhando com um ser humano diferente? Essa grande sacada foi uma coisa simples. Que a questão não é a doença, é o doente. Veja, muda radicalmente o foco. A doença é uma coisa, o doente é outra. E aí conforme eu fui entendendo isso, e aí eu descobri uma coisa simples, isso aqui é um ensinamento de Hipócrates. E aí eu questionei assim, mas por que na faculdade de medicina não me ensinaram isso? Que o mais importante não é a doença, é olhar o doente. E que a doença é uma forma como o doente se expressa, como ele fala dos conflitos, dos problemas que ele carrega na alma. Então a doença é uma linguagem, é um pedido de ajuda,
é algo que eu preciso olhar para mim e entender, porque a doença sempre tem algo por trás. Então, o mais importante aqui, agora, não é mais eliminar a doença, porque eliminar a doença é como mandar calar a boca um ser que está dentro de mim, que está pedindo ajuda. Para quem? Para esse ser que está aqui fora. Por quê? Porque eu não conheço a mim mesmo. Porque o ser que está aqui dentro tenta falar e eu não permito, eu quero que ele cale a boca. Bom, ele vai calar a boca. Vai, aí vem Hipócrates de novo, que é interessante. Se me ensinassem isso na faculdade, sinceramente isso aqui acelerava o meu processo, pelo menos a minha dinâmica de trabalho. Mas a questão é que a visão da medicina hoje não é mais uma visão hipocrática. Aí eu fui entender a história da medicina e ver como a medicina foi deturpada nesses séculos que nos antecedem. Por quê? Como é que aconteceu? Hipócrates, a única coisa que sobrou é o juramento, e esse juramento não serve para nada, porque a forma como Hipócrates vê a medicina, o doente e a doença, não tem nada a ver com a medicina que nós temos hoje. Então, na formação hipocrática, dentro do que Hipócrates acreditava, tinha uma coisa muito interessante. E presta atenção nisso, veja. Ele colocava uma coisa que chamava assim, o princípio da alternância somática. Isso é Hipócrates, nasceu lá na Grécia, uns 300 a.C. Olha o que ele fala, princípio da alternância somática. Se você eliminar a doença de um indivíduo, e se ele precisar da doença, ele vai criar uma outra. Por quê? Porque a doença é uma forma de comunicação. É uma expressão daquilo que tem dentro do doente, lá dentro do doente. Ele precisa colocar isso para fora. É um pedido de ajuda. E Hipócrates colocava uma coisa simples. O ser humano, para ser saudável, precisa ser natural. O que é ser natural? Fazer parte da natureza e se integrar à natureza. Você está integrado à natureza? Eu, com certeza, não. Se olhar onde eu moro, como eu vivo, o ar que eu respiro, as dinâmicas do dia a dia, estou muito fora da natureza. Então, eu sou um ser doente. Você também é um ser doente. Não é à toa que as doenças vêm. Por quê? Porque cada vez mais estamos nos tornando o quê? Artificiais, falsos. Você é verdadeiro com você mesmo? Você é verdadeiro com as coisas que acontecem na sua vida? Aliás, você consegue ver a verdade da vida? Essas questões sempre me atormentaram. Fui buscando soluções, fui buscando conhecimento e eu cheguei aqui. Então, na minha vida é assim. Me formei em 80, fiz a gastrocirurgia até 84, comecei a praticar como médico. Quando comecei a perceber que tinha alguma coisa por trás disso, eu mudei a minha forma de ver, eu comecei a buscar novos caminhos. Bom, aí mais ou menos em torno de 89, eu já comecei a trabalhar como um terapeuta, buscando caminhos, buscando formas de olhar para aquele doente. Então era estranho, né? Porque eu via o doente, a doença começou a mudar de linguagem. E aí eu comecei a aprender uma série de dinâmicas. Eu comecei a ver e fazer vários cursos e praticá-los. E aí foi interessante, que aí o que aconteceu? Eu comecei a entender a linguagem da doença. Como é que eu entendi a linguagem da doença? Comecei a ver que atrás da doença tinha o quê? Conflitos emocionais não resolvidos. Conflitos emocionais cuja origem vem lá da infância. Então toda somatização, toda doença tem por trás conflitos emocionais não resolvidos. E a doença revela, a doença mostra. Ela mostra nitidamente. A questão é o seguinte: se você consegue interpretar ou se você não consegue interpretar. É como falar uma língua estrangeira. Se eu falar aqui em chinês, talvez você não entenda absolutamente nada.
Eu também não sei falar chinês. Mas vai que eu soubesse, eu falo. Você consegue entender? Não. Pois a doença tem uma linguagem extremamente simples. Se você ouvir, você vai entender quais são os problemas que estão atrás da doença, que a doença quer mostrar. Se eu sou um analfabeto em relação a essa linguagem, aquilo não faz o mínimo sentido. Eu olho aquilo lá e entendo alguma coisa, não tem nada a ver com o real significado. Então, eu comecei a entender a linguagem da doença, indo principalmente aonde? Pela psicossomática, entendendo o mundo emocional e o mundo corporal. Como a emoção tem uma influência enorme em cima do indivíduo, criando a doença. E a doença é a fala do corpo, dizendo que tem alguma coisa que não está saudável na minha vida. A doença serve para me alertar, porque eu tenho uma vida doentia. E se eu não tiver uma vida saudável, eu estou indo para a morte. A doença nos alerta para que possamos mudar a forma de viver, porque a forma de viver é que é o doentio. A doença é o despertador para acordar, fazer você olhar o que está acontecendo ali dentro de você. Bom, quando eu conheci a linguagem da doença, veio pela psicossomática, principalmente por Grodeck, Jorge Grodeck, que é o pai da psicossomática moderna, me mostra essa história. Isso para mim foi essencial. Já entendia que era o doente, agora entendi a linguagem dessa doença, para entender os conflitos que tem. Em paralelo, comecei a buscar novas formas de olhar para isso. Como são essas novas formas? Deixa eu ver que raio de conflitos emocionais tem aqui. Aí entrei no campo da psicoterapia. O campo da psicoterapia, a área que mais chamou atenção foi a psicoterapia corporal. Veja, eu já sou médico, sou cirurgião, já estou vendo a psicossomática. O corpo para mim faz todo sentido dentro dessa história. E aí eu descubro a psicoterapia corporal. A psicoterapia corporal começa a falar da psique e como o corpo está integrado à psique. Para mim, isso aqui é óbvio, para mim, ficou muito óbvio. Aí comecei a ver as dinâmicas emocionais que cada indivíduo traz. E mais do que isso, como a experiência emocional de cada um, a minha, a sua, de quem você conhece, vai deixando marcas, vai registrando no corpo a história de vida. E aí foi possível, através da psicoterapia corporal, que a base vem de Reich, e aí vem os neo-reichianos, as três principais linhas de abordagem, as três grandes linhas são análise bioenergética, biossíntese e biodinâmica. Fiz a formação nas três. Para entender cada vez mais, isso aqui fez assim, ampliou o meu conhecimento. Sabe quando você sobe numa montanha, você começa a ver um cenário enorme? Eu falei, nossa, quanta coisa eu tenho para ver. Que delícia, nossa, um aprendizado enorme. O corpo começou a falar e eu comecei a entender. Mais uma linguagem para entender. Estou virando um poliglota, né? Então estou vendo a linguagem da doença, agora eu comecei a ver a linguagem do corpo. A história do corpo impressa no indivíduo, a realidade da vida dele, não o que ele conta, não é o que ele traz da mente. Aliás, mente, você sabe o que é mente? Mente é para mentir, né? Então eu olhava para o corpo e via a realidade do indivíduo escrita no corpo. E era interessante ver como tem uma dissociação, né? As pessoas falam uma coisa, o corpo está falando outra. Adivinha qual é a realidade? Adivinha qual é a ilusão? Para mim ficou óbvio, né? E aí comecei a ver, isso aqui para mim foi um aprendizado enorme, porque até eu mesmo me via falando coisas que não tinha nada a ver com o meu corpo. Eu falei, gente, não faz sentido. Aí começa a ver, que maluquice é essa? Que mundo de ilusão que eu vivo? Que falsidade é essa que eu vivo? Que ser eu acredito que eu sou e não sou? É um ser que eu estou, mas eu não sou isso. Isso foi difícil. Isso foi uma caminhada cheia de espinhos, mas eu vou dizer, valeu a pena, porque a cada dia eu pude encontrar a mim mesmo. Eu pude ter noção do quanto eu sou doente, do quanto eu tenho problemas. Eu tenho um monte de problemas, eu sou um doente, você também é.
A questão é quem é consciente e quem não é, né? Porque a partir do momento que se torna consciente, eu posso olhar na minha vida, aceitar a minha vida do jeito que foi e buscar caminhos mais saudáveis daqui para frente. Então aqui a linguagem corporal começa a revelar a história do indivíduo, escrita no corpo. E mais do que isso, gestos, expressão, o olhar, tudo, expressão facial, tom de voz, o tom emocional que se coloca, como o corpo vai agindo, essa comunicação pessoal nos gestos, posturas, distância, aproximação, afastamento, amplitude, fechar e assim por diante. Isso aqui começou a mostrar algo extremamente importante de novo. Você vê que está cheio de coisas importantes, e para mim porque é fundamental, porque a partir daí eu começo a entender que naquele indivíduo que eu vejo, ele tem várias linguagens. Tem um lado dele que fala uma coisa, tem outro lado no próprio corpo, mostra os conflitos. Em algum lugar eu vejo medo, em algum lugar eu estou vendo a raiva, num outro eu vejo um desespero, no outro eu vejo uma arrogância. Veja, e muitas vezes na mesma pessoa e ao mesmo tempo. É bem maluco, né? No começo é maluco, mas depois com o tempo é possível ver tudo isso. E aí eu posso ver quem é esse indivíduo na essência. E eu começo a ver que máscara ele coloca e o que é que a essência mostra. Não é muito melhor eu entender o que realmente acontece com o indivíduo? Porque é por aqui que eu preciso trabalhar. E aí, entendendo o corpo, entendendo esse mundo emocional através da psicoterapia, aí me veio uma outra forma de olhar para a história. E veio também o quê? Ou vieram, não é que veio? Vieram uma série de questões. Se na infância estão cheios de conflitos emocionais, conflitos familiares, o que acontece com essa família que é geradora de conflitos? Bom, e aí eu comecei a subir uma outra montanha para entender melhor o que é família. E por que na família, que é construída por amor, acaba sendo a origem de vários distúrbios, infelicidade, doenças, mortes, drogas e assim por diante. O que acontece nessa família que não é bem aquilo que a gente imagina? E aí eu subi mais uma montanha para começar a entender um outro cenário. Que cenário? Do sistema. Aí começa a ver o sistema que eu pertenço, entender uma visão sistêmica, eu integrado a um sistema. E começo a ver que existem muitos sistemas e que a família que eu pertenço também pertence a um sistema maior. E aí começo a ver uma outra história que integrou com aquelas anteriores, onde eu posso hoje, através da visão sistêmica, integrando as outras, entender o corpo da família, entender o que é saudável e doentio dentro de uma família. E como essa cegueira emocional acaba usando o amor, mas é um amor que fica em desordem. E se amor é em desordem, gera doença. Ordem sem amor não funciona. Amor sem ordem também é um caos. E aí o que precisa? Amor e ordem. E as dinâmicas que ocorrem dentro de um sistema. Eu pertenço ao sistema. E é interessante que existem várias leis dentro do sistema que regem a nossa forma de funcionar, que vai além desse pensante nosso. Eu penso assim. Vocês já perceberam que a maioria das pessoas fala assim, eu quero isso, eu vou para lá, porque eu planejo isso, eu estou olhando para cá, mas na realidade estão indo para um outro lugar. As escolhas que essas pessoas têm não vêm daqui. Isso aqui vem num monte de conversa. As escolhas de vida vêm de uma outra situação, de um lugar completamente diferente. Você mesmo hoje, olha para você. Onde você está hoje? É onde você definiu? Na forma, tanto no plano familiar, você como ser humano, homem, mulher, você como profissional, você está feliz com aquilo que você faz? Você está feliz no lugar onde você está? Como é que você foi parar nesse lugar? A cada dia você tem que tomar decisões. Você acha que a sua decisão é tomada por aqui? Você tem essa ilusão?
Interessante, né? Porque eu, para tomar decisões, eu preciso ver muitas possibilidades. Se você tem uma viseira, como eu também já tive, e quando eu percebo, lá tem a viseira de novo me atrapalhando, eu não vejo muitas probabilidades. E aí eu escolho entre aquelas. A questão é que existem inúmeras. Então eu já limito minhas probabilidades. Depois que eu vou decidir em cima daquilo, aí tanto faz, qualquer uma. Porque eu estou seguindo um roteiro estranho. Esse roteiro vai além da minha consciência. Porque aquilo que eu chamo de consciência, de repente eu olho, a minha consciência faz com que eu veja um campo deste tamanho. E é isto aqui que eu comecei a observar, utilizando essas 3 abordagens. Então, nessa sequência que eu fiz, eu fui aprendendo e utilizando essas 3 abordagens. As 3 acabaram se integrando no meu trabalho. Você fala, mas Fernando, você faz o que hoje? Eu, sinceramente, eu trabalho com as 3. Eu não consigo trabalhar sem as 3, porque as 3, no fundo, são uma coisa só. E aí eu venho fazendo formação de profissionais desde 93. Então faço formação, supervisão, fui dando aulas nessas 3 abordagens. E aí chegou agora, neste ano, e me veio algo assim, somando tudo isso, me veio algo que, para mim, e principalmente para os alunos e para os clientes que me procuram, afinal, o que é que você faz? Aí fica assim, não, mas não é isso, porque isso aqui tem um outro terapeuta que faz, mas você faz diferente. Ah, o outro também. Aí começo a me dar conta que tem uma forma diferente de eu funcionar. Tem sim. E aí me veio colocar essas 3 numa coisa só. E como é possível integrar esses 3 grandes conhecimentos: linguagem da doença, linguagem do corpo, linguagem do sistema, ter a compreensão do que é saudável, doentio e aprender a caminhar para a vida de uma forma mais saudável. Isso eu pus o nome do quê? De consciência sistêmica. E é esse curso que eu vou dar agora. Esse é o primeiro curso com esse nome. Tenho certeza que não será o último. Tenho certeza que se você for lá, você vai entender e muito o mundo que te cerca. Você vai entender muito o mundo que você tem dentro de você e como você se relaciona com esse ser aqui dentro e com o mundo lá fora. A consciência sistêmica, para mim, ela tem um grande objetivo, que é ampliar a consciência do indivíduo, para ele se conhecer cada vez mais e conhecer o mundo que o cerca e como ele se estabelece nessa relação. Essa ampliação de consciência faz com que você mude radicalmente a sua forma de viver. Eu vou colocar uma historinha que para mim exemplifica bem o que é essa consciência sistêmica. Tem uma historinha sufi que foi transformada numa piada. Eu vou contar a piada para você. E a piada é simples. A essência é assim: tem uma noite escura, tem um indivíduo embaixo de um poste de luz. Bom, então tem um poste de luz aqui que ilumina uma parte da rua. E esse indivíduo está procurando algo aqui. Chega um amigo dele e fala: ô Zé, você perdeu alguma coisa aí? Aí o Zé falou assim: ô cara, eu perdi a chave da casa e eu não sei onde está a chave da casa, eu estou procurando, eu preciso ir para casa. Aí o amigo fala: não, Zé, então eu vou ajudar você a procurar. E começa a procurar ali embaixo desse poste de luz e procura. Depois lá de mais de 1 hora procurando, revirando tudo que tinha por lá, o amigo chega e fala assim: ô Zé, não é possível, aqui não tem chave nenhuma. Você tem certeza que você perdeu aqui? Aí o Zé fala assim: olha, eu acho que pode ser que eu tenha perdido na rua lá atrás. Porque eu enfiei a mão no bolso, eu escutei um bling, 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 eu acho que a chave caiu lá. Aí o amigo fala: mas se você escutou o bling, bling lá, e a chave deve estar lá, por que você procura aqui?
É porque aqui está claro, né, meu? Lá está escuro. Você vive que nem o Zé embaixo do seu postezinho de luz, buscando coisas que não estão lá? Isto é a sua consciência. A consciência é esse poste de luz onde ele ilumina. A questão é que nós vamos restringindo essa consciência para não ver as coisas doloridas que nós carregamos na nossa alma. Então essa consciência, essa viseira que limita a nossa visão. Quando vocês aí estão assistindo, por exemplo, uma novela, um filme, novela é muito típico. Vocês começam, aqui é o vilão, aquele é o mocinho, que isso e porque aquilo. Aí começam os dramas. Com o passar do tempo, vem mais informações. De repente, o que parecia ser o vilão, não é tão vilão assim. Porque agora eu estou vendo a história dele, eu estou vendo que aquele bonzinho, o mocinho da história também não foi tão mocinho assim. Olha, ele já fez um monte de sacanagem. Agora eu estou entendendo, veja, o que era vilão, que era mocinho, de repente começa a mudar. E frequentemente no final da novela vem um monte de informações que aí fica assim, olha a realidade aparecendo. É realidade. Porque quando eu fecho a minha consciência, no fundo eu criei um mundo da ilusão, que é um mundo que eu consigo suportar, é um mundo do meu, vou dizer, é um mundo não, é uma prisão, né? É uma prisão que eu estou e fico ali. E isso é o grande desafio quando eu encontro um indivíduo, que é ampliar a consciência. Ampliar é começar a levar a luz para o lugar onde ele não enxerga, e é ali que está a chave. E buscar a chave. Isso é a ampliação da consciência sistêmica. E aí tem as várias ferramentas para se fazer isso. Uma outra historinha que eu quero contar para vocês, e que isso faz parte da minha vida, da forma como eu funciono, porque eu tenho uma missão. A minha missão é ajudar as pessoas a ficarem cada vez melhores, mais saudáveis, evoluírem e mostrarem a sua capacidade para a vida. Tirar as pessoas dessa prisão, dessa consciência sistêmica limitada, dessa consciência de vida limitada. Então essa consciência sistêmica, ou essa consciência de vida que você tem, se você entender bem, no fundo é uma prisão construída por uma série de recursos cujo grande objetivo foi evitar entrar em contato com uma série de distúrbios, problemas que você não tinha capacidade de resolver. Você era uma criança. E os adultos que estavam por perto de você também não conseguiam olhar para aquilo. Eles também eram vítimas desses mesmos problemas. Eles também não viam. Se não viam neles, como é que iam ver em você? Bom, e aí vem uma dinâmica sistêmica familiar, que essa família é cega para isso. Nessa família ninguém enxerga esse tipo de problema. E aí o que a gente faz? Repete o problema, repete. Do mesmo jeito que o neurótico fica preso ao mundo da repetição, eu sempre faço a mesma coisa na minha vida, e o pior, espero algo diferente. Eu também vou repetir no sistema que eu vivo a cegueira e a dinâmica que eu aprendi no meu sistema lá atrás. Aquilo é falso, é uma ilusão. Quando eu vou para o mundo aqui fora, eu tento adaptar o mundo aqui fora à ilusão que eu vivo. Vai dar certo? Não, é um aprisionamento. E a minha missão é ajudar as pessoas a saírem disso. Por quê? Porque a hora que eu saí, a hora que eu tomei consciência dessa realidade, foi difícil, mas foi essencial para que eu pudesse ser mais feliz e tivesse um significado maior de vida. Tem uma frase que eu gosto muito do Mark Twain, que ele fala assim, que tem 2 dias importantes na nossa vida. E os 2 dias mais importantes da vida são o dia que eu nasci e o dia que eu entendi para que eu nasci. O significado, meu significado em relação à vida. E a maioria das pessoas ainda não tem esse grande significado na vida. Espero que você tenha. Por quê? Porque isso aqui vai orientar todas as decisões que você vai tomar na vida. Todas.
Tem uma coisa dentro de mim assim, evolução contínua, eu quero ficar cada vez melhor. Não existe um lugar que eu vou chegar, é uma caminhada. Hoje estou melhor que ontem, amanhã estarei melhor. E eu quero ajudar todo mundo a fazer essa caminhada, porque isso para mim deu um sentido enorme na minha vida. Eu tenho um lugar para onde caminhar, é o meu objetivo, você tem o seu. Você é livre, você tem que ter o seu. A questão é, precisa aprender a dirigir na vida. Se você não aprender a dirigir, a primeira estrada que você pegar, você vai ter um acidente. Sabendo dirigir, você pode ir para onde você quiser. E aqui o objetivo é ensinar a dirigir. Como é que funciona a vida? Quais são as regras da vida? Como você deve aprender, como você deve conduzir, como você deve ensinar o que é a vida. E aí tem mais uma historinha que eu gostaria de deixar com vocês. A primeira foi o poste de luz. A segunda é essa missão que eu também sempre carrego e sempre carreguei, que é o seguinte: tem uma floresta escura. E nessa floresta escura tem um indivíduo perdido, não sabe para onde vai. E aí ele olha, tem um ponto de luz no meio daquela floresta. Significa que existe alguém ali. Bom, nesse momento que eu estou perdido, eu posso agora ter um grande objetivo, ir até lá, para poder sobreviver, entender onde eu estou, me abrigar. E ali eu conduzo para aquela luz. E quando eu chego lá, ali tem um ser que mora ali. Tem um mestre. E ali você chega, ele te acolhe, te dá água, alimento, te dá um lugar para dormir. Porque você saiu dessa floresta escura e agora achou um lugar mais saudável. O mestre ali recupera você. E chega uma hora que fala assim: ok, você já sabe agora onde você está, você já sabe que precisa seguir o seu caminho. Mas mestre, a floresta está escura. Você já sabe o que é a floresta, você já sabe como ela funciona, você sabe como viver nela. Agora você vá, mas está escuro. Então o mestre pega e dá uma lanterna para ele. Aí ele fala assim: mas mestre, com a sua lanterna agora posso ir para onde eu quiser, porque assim com a sua luz eu chegarei. Aí o mestre olha e fala assim: não, assim não. Aí ele apagou a lanterna dele. Mas mestre, sem a sua luz, como é que eu posso seguir? Ele falou: você tem que caminhar com a sua luz, não com a minha. Você acenda a sua na minha e você vai para a vida com a sua luz para os seus objetivos. Não é com a minha luz serve para mim, a sua luz serve para você. E aí o discípulo acende a lanterna na luz do mestre e vai para a vida. E assim que ele se estabelece na vida, ele vai ser mais uma casinha, um ponto de luz que vai ajudar outras pessoas que estão perdidas pela floresta e vai fazer a mesma coisa. Essa é uma outra missão: multiplicar as pessoas que podem iluminar esse mundo das trevas que a gente está perdido por aqui. É muito triste ver seres humanos com uma capacidade enorme jogando a vida fora, destruindo a vida por nada, por nada. É triste ver esses jovens que não têm significado, não têm missão de vida, não tem nada. Ficam perdidos, cheios de queixas, tentando viver o máximo da vida para ver se tem um significado. Quando você olha de fora e entende o que está acontecendo, é dolorido. Para mim é muito dolorido. São jovens, e não só jovens, adultos, idosos, que estão buscando ainda alguma coisa para preencher dos outros. Não conseguem ver que a vida é deles. Eles têm que caminhar com as próprias pernas, realizar os seus objetivos. Não, alguém vai cuidar de mim ou eu tenho que ficar cuidando de alguém. Um joguinho de dependente, codependente sem fim. E nesse ponto de luz que eu falo, que você se tornar um ponto de luz. Um ponto de luz para quê? Para ajudar a iluminar e ajudar a multiplicar a sua família, as pessoas que você ama, seus amigos, na sua profissão, seja ela qual for.
que você possa identificar essas pessoas e ver como elas são capazes. Como você pode ver uma pedra preciosa que tem no coração de cada um deles. Lapide a sua, ajude a lapidar os outros, deixe um brilho que vem de dentro deles, que esse brilho interno é que vai dar valor à vida, vai mostrar esse caminho para a vida. E tem um risco que eu quero deixar vocês muito cientes, que é o seguinte: nunca fiquem presos a um ponto de luz de alguém. Você precisa ter o seu. Porque essa é a diferença, por exemplo, de Lúcifer. O que é Lúcifer? Oh, meu Deus, estou falando um nome horrível. Lúcifer é o portador da luz. Esse é o nome de Lúcifer, o portador da luz. Porque se você ficar preso ao dono da luz, você não consegue sair. Se você sair, você vai para as trevas. Se você ficar prisioneiro nesse ponto de luz, você acha que está num lugar lindo e maravilhoso. Não, o dia que você acordar, você vai ver que você está numa grande prisão, que é assim: aqui tem luz, lá fora são as trevas, você vai se perder e se destruir. Isso é um grande jogo de manipulação. E aqui vem uma coisa: consciência sistêmica. A partir do momento que você tem a luz e enxerga a vida, você é livre, você caminha e você é um ponto de luz que sabe se orientar na vida. Você sai do lugar da dependência para se tornar um independente, livre, saia da prisão. Na consciência sistêmica, o objetivo, no fundo, é libertação. Libertação do quê? Da ilusão que você acha que é a vida. Da ilusão que o lugar que você está é a melhor coisa do mundo. Que aquela relação que você estabeleceu, tanto profissional como familiar, que você quer acreditar que aquilo é bom, e você percebe que aquilo está horrível, mas fica nesse conflito. Amplie, saiba onde estão os problemas e saiba como resolver os problemas. Solução de problemas, solução de conflitos, não perpetuação de conflitos. Sai do joguinho de inocência e culpa, e sim de responsabilidade. O que é que eu preciso fazer para melhorar? Como que eu posso lidar com isso? Ao invés de ficar pondo culpa nos outros ou em si, qual é o problema e como é que se resolve. Ampliando a consciência, você vê os problemas reais. Porque aqui você vê só sintomas, problemas secundários. O principal está escondido. Isso é a consciência sistêmica. Na consciência sistêmica eu vou ajudar muito a fazer uma série de conexões. Tem caminhos. O caminho você com você mesmo. São linhas da comunicação, por exemplo. Eu me comunicando comigo mesmo, entender o que acontece dentro de mim. Por exemplo, a doença fala o tempo todo o que acontece dentro de mim. E quem sabe eu consiga me compreender e conversar comigo sem ter uma doença. Talvez eu possa, depois que aprender com a doença, aprender a me comunicar e entender quem é esse ser que está dentro de mim. Isso é uma relação eu comigo mesmo, uma relação eu com o outro. Eu com o outro dentro da família, a primeira forma de eu me expor e me colocar para alguém. E dependendo de como essa relação é feita, essa relação interpessoal, ela vai moldar todas as relações interpessoais, eu e outras pessoas na vida. Esta relação é essencial. Se ela foi saudável, ótimo, é só você dar continuidade. Ela não foi saudável, como adulto você identifica e você tira essa experiência e coloca experiências mais saudáveis. Para quê? Para você ter relações interpessoais mais saudáveis com o mundo aqui fora, mais verdadeiras, mais honestas, mais produtivas. E assim você sai da armadilha de conflitos, problemas, ilusões que se carrega. Sofrimento, dor, sem necessidade, criar relacionamentos doentios. Esse relacionamento interpessoal saudável vai ajudar você. E aí vem um outro tipo de relacionamento, que é o relacionamento sistêmico, é você com o mundo que te cerca, para que você ganhe um grande significado. E esse curso, que é essa abordagem consciência sistêmica, é essa integração dessas três grandes ferramentas que eu fui trabalhando até hoje e que eu integrei.
e que tenho certeza que vai ajudar você a ter uma visão melhor de si mesmo, das relações e do mundo que te cerca. Que significado você tem na vida? Esse curso não é terapia, mas é extremamente terapêutico. Extremamente terapêutico. É impossível alguém entrar nesse curso e sair exatamente igual. Se você fizer as contas, você vai ver quanto você gastaria de tempo e de dinheiro para promover essas mudanças dentro de você. E eu tenho um objetivo muito simples. São 3 grandes metas, 3 grandes formas de trabalhar. Precisão, rapidez e eficiência. Você tem tempo para perder na vida? Se eu conseguir fazer um diagnóstico preciso, o problema é esse. Eu sei, e rápido, né? Ficar perdendo muito tempo fazer diagnóstico, entendi qual é o diagnóstico, rapidez, precisão, e eu sei o que precisa fazer para sair dessa história. Eficiência, mais rápido, em menos tempo, óbvio, e com muito mais resultado. E focar o problema principal, não é perder tempo com problemas secundários e terciários. Como é que eu sei o que é o problema principal? Eu sempre faço uma analogia. Por exemplo, faz de conta que isto aqui, que esse aqui é o meu caderninho de insights para montar aulas, para colocar as coisas que vão caindo aqui, para como que eu vou montar isso aqui, para fazer de uma forma mais eficiente, passar essa forma mais focada de aprendizado, sem dar volta para chegar no objetivo. Então faz de conta que isso aqui são um monte de problemas que eu carrego. Esse monte de problemas que eu falo, sofro, olha isso, olha aquilo, olha, meu Deus do céu, tem isso, tem minha mãe, tem meu pai, tem meu trabalho, tem meu dinheiro, e tem meus amigos, e tem eu acordando de manhã, e tem um monte de doença, eu tenho um monte, não tem um monte de coisas? Isso aqui tem uma função. Você entrando no curso, você vai entender, isso aqui tem uma função. Qual é a função? A função é esconder o problema. Então eu crio um monte de problemas secundários, terciários, quaternários, sei lá, vai longe, para esconder o que? Isto. A hora que você identifica isto e trabalha em cima disso e resolve, sabe o que vai acontecer com esse monte de coisas? Vai perdendo a função. Estranho, né? Mas é assim que funciona. Se quiser ficar perdendo tempo com isto, que está embaixo do meu poste de luz, que é o que eu consigo ver, você nunca vai achar isso que está fora do poste de luz. E a proposta desse curso de consciência sistêmica é você aprender a identificar o problema real, e sair desse mundo das ilusões. Isso aqui é secundário, terciário, isso é o primário. Foque aqui. A hora que você identificar, e como você identifica? Para mim, eu tenho essas 3 ferramentas que eu lhe falei. A linguagem da doença, a linguagem do corpo e a linguagem do sistema. Isso me fala a realidade. A cabeça e os sintomas tentam tirar a realidade. E o que eu quero é ensinar a cada um de vocês a entender isso aqui. Se você entender onde está o problema real e usar a sua energia para resolvê-lo, isto aqui, que parece que é a maior drama do mundo, que isso aqui é cheio de drama, isso aqui é cheio de drama. A hora que você resolve, esses dramas vão todos embora. Você tem tempo para perder? Eu não tenho. Você quer sofrer muito, você quer transformar a sua vida no inferno? A decisão é sua. Estou te dizendo, esse curso com certeza pode te ajudar, pessoalmente, porque é impossível você ajudar os outros se você não identificar isso em você. E eu vou usar uma série de técnicas de trabalho e vou usar vários recursos para que você aprenda a identificar isso aqui e não perder tempo com isto. Convido você a fazer parte dessa jornada, desse caminho. Para mim foi essencial. Para mim foi uma forma de aprender a viver melhor. Aprender a amar, aprender a dar um destino melhor a mim e às pessoas que eu amo
e ter um grande prazer no trabalho que eu faço, ter um significado na minha vida. E uma coisa eu posso dizer, quando eu tiver para morrer, e eu já trabalho com muitas pessoas que estão ali na beira da morte, e uma coisa que eu posso dizer, minha vida valeu a pena. Hoje ela já valeu a pena. E eu vou fazer de tudo para que ela valha ainda mais. Passei por esse mundo, deixei minha marca, fez sentido para mim. Quem esteve perto de mim, eu ajudei a crescer. Espero que você faça parte desse time também. Espero que a sua vida ganhe um significado. Na área que você quiser trabalhar, não é fazer o que eu faço, em qualquer área, em qualquer situação. Aprenda a ser um ser humano saudável. Esse é o meu objetivo. Se você estiver nessa, se você quer seguir esse caminho, ainda não aprendeu como, venha para o nosso curso. Tenho certeza que você vai se transformar. É impossível. E a hora que você se transformar e acender a sua luz, na luz que eu tenho, que eu acendi em vários outros mestres, espero que você também seja capaz de ajudar a acender a luz de várias outras pessoas que estão ao seu redor. Isso para mim é uma grande missão de vida que eu conto com você para seguir em frente. Se você quiser, venha, será um prazer ter você nessa grande jornada. Obrigado.